crianças! Bom dia na paz do Senhor. Como vocês estão? Estão todos bem? Olha, eu espero que todos estejam muito bem, cheios de saúde e animados para mais uma lição que nós vamos começar hoje, tá? Hoje nós vamos estudar a lição de número 3. Pegue aí a sua revista, pegue também a sua Bíblia, tá bom? Para a gente iniciarmos a nossa aula nesta manhã. Vamos começar, como sempre, fazendo uma oração. Eu te convido a fechar os seus olhinhos e pedir a Deus que nos dê sabedoria, discernimento, para aprendermos mais da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos, ó Pai. Te agradecer por esse privilégio de estar aqui junto com os alunos, na Escola Bíblica Dominical, aprendendo um pouco mais da Tua Santa Palavra. Senhor, venha abençoar esta aula, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre nossas vidas, ó Pai, que possamos aprender mais da Tua Santa Palavra. Dai-nos sabedoria, ó Pai, para passar para as crianças, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar nos corações delas. Ó Pai, que as crianças possam verdadeiramente, ó Deus, entender a Tua Santa Palavra e seguir o Teu Santo Evangelho. Senhor, ser conosco nesta manhã é que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, criançada? Vamos lá então? Hoje nós estamos na lição de número 3. Pega a sua revista. Essa revista é bem diferente do que a gente está acostumado, não é mesmo? Mas também bem dinâmica. É uma coisa bem gostosa de aprender, né? De buscar o entendimento. E essa revista ela vem com um tema bem bacana, né? Falando sobre a palavra de Deus, falando sobre a Bíblia, né? É o livro mais vendido em todo o mundo, né? É um dos livros mais buscados aí por todas as classes, né? Seja de cristãos, não cristãos, ou católicos, todos. Eu acredito que, se não todos, a grande maioria da população tem um exemplar da Bíblia em sua casa. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos o objetivo a alcançar nessa lição. Eu espero que no final a gente possa estar compreendendo, né? A gente possa entender, né, o que essa lição tem para nos falar nesta manhã. O versículo aqui para memorizar é o versículo que foi sugerido, né, pelo autor da revista. Está em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. 2 Timóteo 3,16 nos diz assim: porque toda a escritura sagrada é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Vamos repetir? Porque toda a escritura sagrada, que é a Bíblia, é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Eu espero que no final dessa lição nós possamos entender e compreender esse versículo que nos sugeriram aqui para a gente memorizar, tá? É através desse versículo que tem todo o contexto da lição nesta manhã, tá bom? Então, nosso alvo principal é fazer com que você, né, saiba que a Bíblia é sempre atual, tá? É uma palavra atual. Você pode pensar que não, a Bíblia está escrita há muitos anos, você pensar que de repente é uma coisa ultrapassada, mas não é. A Bíblia ela é muito atual, tá? Todos os acontecimentos, tudo que está acontecendo neste momento no mundo está inserido aqui neste livro, tá? Acredite você ou não, tá bom? A Bíblia ela tem todos os acontecimentos, tudo que já aconteceu, aquilo que está acontecendo e aquilo que ainda vai acontecer está aqui, ó, na palavra de Deus, tá? Você tem que sentir a necessidade de buscar a vontade de Deus através da Bíblia, né? E também agir. Como? Lendo a Bíblia diariamente e buscando a resposta de tudo, né? Lendo a Bíblia você vai conseguir entender todos os acontecimentos deste século, tá bom? Então você precisa saber, sentir e agir, tá? Tudo isso aqui neste livro maravilhoso que é a palavra de Deus. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para você. Quem aqui já brincou de caça ao tesouro? Você já brincou de caça ao tesouro? É uma brincadeira bem legal, não é? Você vai achando as pistas, né? Vai juntando uma com a outra até você chegar no objetivo final, que é um tesouro, né? Um brinde, um brinquedo, geralmente muito usado na Páscoa, né? Ou no aniversários infantis, sempre tem essa brincadeira de caça ao tesouro. Eu queria falar para você uma coisa que de repente
você ainda não sabe. Sabia que aí na sua casa também tem um grande tesouro? Pois tem. Tem um grande tesouro. E você vai descobrir nessa lição. Que tesouro é esse, tio? Eu tenho certeza que na sua casa tem uma Bíblia. Esse tesouro não está escondido, ele está ao seu alcance. Mas que tipo de tesouro é esse, tio? Como é que você vai fazer para achar o tesouro? O tesouro já está na sua mão. Basta você abrir para você saber tudo o que acontece no mundo, o que ainda vai acontecer, está aqui, ó, dentro da Bíblia. Então você precisa saber que o tesouro está dentro deste livro, tá? Então você tem que ter, eu quero que você crie o interesse, desperte dentro de você o desejo de descobrir as coisas de Deus, né? De buscar mais a Deus através da tua santa palavra, tá? A Bíblia é um tesouro muito, mas muito importante, porque dentro dela tem assim muitos ensinamentos preciosos que nos levam ao caminho da felicidade eterna, tá? É a Bíblia, como você presenciou na aula, acho que foi a aula número 1, se eu não me engano, da tia Valéria, ela falou, né, que a Bíblia é um manual, é como se fosse uma bula de remédio, como se fosse um manual de um eletrodoméstico que você compra. A Bíblia é a nossa regra de fé, é o nosso manual de fé. Seguindo o que está escrito nesse livro, você vai alcançar a felicidade eterna, a vida eterna. E como diz nosso texto, né, que foi para memorizar, toda escritura sagrada, ela é útil. E o que vem a ser útil, uma coisa útil? Uma coisa útil é aquilo que te serve, uma coisa boa, que te serve para alguma coisa. Quando você vê algum objeto e você vê na sua cabeça, esse objeto vai me servir para tal coisa. Isso é uma coisa útil, tá? E a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela é muito útil para nossas vidas. É através dela que nós crescemos, que nós adquirimos conhecimento espiritual, né? E através dela que nós vamos conseguir alcançar nosso objetivo principal, que é a vida eterna. A Bíblia, ela é útil, sabe para quê? Para ensinar a verdade. A Bíblia ela é muito útil para nos ensinar a verdade. Está no ponto 1 aí da nossa lição, tá? E vem dizendo que ela nos ensina que Jesus Cristo é a verdade. Se você pegar a sua Bíblia, né? A sua Bíblia, abrir em João 14,16, vai estar escrito, né? Jesus dizendo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Então, para você ter o direito de conhecer a Deus, né, tem que ser por Jesus, tá? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu posso, tio, confiar na Bíblia? Eu posso confiar? Não foi um homem que escreveu? Sim, foram homens que escreveram, mas foram homens inspirados diretamente por Deus. E a palavra de Deus você pode confiar. Por que eu posso confiar na Bíblia? Porque é a palavra de Deus. E a Bíblia mesmo vai dizer que Deus não é homem para que minta. O Senhor Jesus ele não pode mentir, tá? O Senhor é poderoso para fazer todas as coisas, né? Mas tem algumas coisas que o Senhor Jesus não faz, tá? O Senhor Jesus não mente, tá bom? Ele não mente. Então, ele também não interfere no livre arbítrio, né? E ele também não se arrepende. Tudo que o Senhor faz é bom. O Senhor Jesus não se arrepende. Mas isso é uma outra história. Quem sabe um dia a gente pode conversar sobre isso, né? Hoje o foco principal é dizer que a Bíblia ela é a verdade. Porque Jesus é a verdade. Então tudo que está escrito na Bíblia você pode acreditar, tá? É bênção, é a palavra de Deus para nossas vidas. Para mais que serve? A Bíblia é útil para mais o quê? Ela também é útil, além de ensinar a verdade, a Bíblia ela serve para condenar o erro. Olha que coisa bacana. Apesar de sermos filhos de Deus, muitas vezes a gente comete alguns erros, né? Nós estamos propícios a isso. O ser humano, ele está propício a errar, a pecar, né? E a Bíblia ela é bem clara ao dizer sobre o pecado, né? Então ela condena muito o pecado. Em Romanos 6:23 vai falar o seguinte, Romanos 6:23, depois você pega
essas referências e vai lendo. Aí você vai descobrindo como é que é, né? Uma coisa vai puxando a outra e você vai descobrindo, vendo como é maravilhoso ler a Bíblia Sagrada. Em Romanos 6:23 vai dizer o seguinte: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Eu vou pegar só essa primeira parte aí, porque nós estamos falando sobre condenar o erro, tá? Mas ela continua assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, assim, para a gente ter a vida eterna, a gente não pode cometer erros, a gente não pode cometer pecado nenhum, tá? A Bíblia condena, o salário do pecado é a morte, tá bom? Então, se você quer ter uma vida reta diante de Deus, né? Uma vida consagrada. Mas eu mesmo criança posso? Pode, você mesmo criança é assim que começa. Mesmo criança você pode buscar a Deus, né? Incessantemente, tá? Não deixe de buscar a Deus. E é o Senhor Jesus, a cada dia você vai buscando, orando, lendo a Bíblia, conhecendo a Deus, você tem um risco bem menor de cometer erros, de cometer pecado, tá? De pecar. Então, assim, se você tem o desejo de ganhar a vida eterna, o galardão nos céus, tem que fazer de tudo para não errar, tá? Para que a Bíblia é útil? Para mais o que ela é útil? Além dela ser útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, ela também serve para corrigir as nossas falhas, né? Nós somos seres humanos, como eu falei, nós não somos perfeitos, né? Nós temos nossas falhas, nós somos imperfeitos, mas graças a Deus, graças ao nosso Deus, né, que nós temos ele como Pai. E o Pai, ele está aí para corrigir, para ensinar. Da mesma forma que o seu pai, que a sua mãe sempre te corrige, não é? Quando você faz alguma coisinha que não agrada ao pai, ele não vai lá e puxa a sua orelha, não te corrige. Não é assim, meu filho. Tem que ser assim. O caminho é esse. Às vezes fica emburrado, fala, ai, meu pai tá pegando no meu pé, minha mãe tá pegando no meu pé. Não é isso. É porque o pai e a mãe, eles sabem, muitos já têm mais vivência do que vocês. Então tem mais experiência. Então quando o pai e a mãe tá corrigindo, é porque ele tá querendo o bem de vocês. Da mesma forma, é o nosso Pai Celestial. O Senhor Jesus está sempre pronto a nos corrigir, né? A gente sendo, mesmo a gente sendo infiel, a palavra diz, o Senhor Jesus continua sendo fiel em nossas vidas. Então, assim, o Senhor Jesus tem um interesse muito grande que eu e você permaneçamos na presença dele. Então, naquele momento que você dá um deslize, sim, dá um deslize, né? Vacila em alguma coisa, o Senhor Jesus, como Pai, está aí para nos dar aquele puxãozinho de orelha. Não é por aqui, meu filho, é por aqui que você tem que ir. E aí nós oramos a Deus, né? Pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos erros, e o Senhor Jesus está sempre pronto para nos perdoar. Porque Deus, ele é maravilhoso e ele se preocupa muito, não é pouco, tá? Ele se preocupa muito conosco e nós devemos dar glórias a ele, exaltar o nome dele por isso, porque nós temos um Deus verdadeiro, um Deus fiel, que cumpre a sua palavra sobre nossas vidas e se preocupa conosco, tá? Em um livro de 1 João, no capítulo 1, né, primeira epístola de João, no capítulo 1 e no versículo 9, vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar. Olha que maravilhoso. Você tem um Deus pronto para ouvir, né? Mas a Bíblia também vai dizer: aquele que confessa, né, o seu erro e deixa, alcança misericórdia. Você não pode simplesmente falar assim, ai, perdão, Senhor, e daqui a pouco fazer a mesma coisa de novo. Perdão, Senhor, e errar de novo. Não. Para você alcançar o perdão, a misericórdia, você tem que se arrepender profundamente, tá? Então o Senhor Jesus está aí para corrigir as nossas falhas, né? Para alertar, ele vai nos avisar, você vai sentir que você fez uma coisa errada, tá? O Espírito Santo de Deus fala no seu ouvido assim, ó, isso não tá certo, tá? O que está fazendo não tá certo. E você se arrepende, reconhece o erro, se arrepende, não faz mais, e o Senhor Jesus está sempre pronto para perdoar. Não é legal? Vamos dar prosseguimento. No ponto 4 está dizendo que a Bíblia é útil, além de ser útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as falhas, ela também é útil para nos ensinar a maneira certa de viver. Olha que manual maravilhoso. A Bíblia é maravilhosa. Ela tem tudo para a gente conseguir viver bem, tanto com Deus quanto com as pessoas mais próximas.
A Bíblia, ela tem resposta para tudo. Não pense em você que é só para algumas coisas que a Bíblia tem resposta, não. Ela tem resposta para tudo nessa vida, para tudo, tá? Ela vai nos ensinar a maneira certa de viver bem com Deus. De que forma nós podemos viver bem com Deus? Fazendo a vontade do Senhor. É colocando Deus como o número 1 de nossas vidas, colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. O Senhor Jesus não quer dividir esse posto com ninguém, tá? O Senhor Jesus quer exclusividade. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, tenha certeza que a sua convivência com o Senhor vai ser maravilhosa, tá? E de que forma nós podemos viver bem com os outros, com as outras pessoas? Com Deus é colocando Ele em primeiro lugar. E com os outros? Como é que nós devemos fazer para viver bem? Em Mateus 7:12, tem um versículo bem maravilhoso. É como se fosse uma regra de ouro para nossas vidas, tá? Mateus 7:12. Depois você dá uma lida aí nesses versículos que eu estou falando com você, tá? Nos capítulos, nos livros. Dá uma lidinha para você aprender um pouco mais da palavra. É a regra de ouro. O que está dizendo em Mateus 7:12? Basicamente, eu vou resumir para você. Não faça para os outros aquilo que não quer que faça com você. Então, para você viver bem um com os outros, você deve pensar antes de agir. Quando você pensar em fazer alguma coisa para um colega, você deve pensar, será que isso vai ser legal? Será que vai ser... Se ele fizesse isso comigo, eu ia gostar? Então, assim, ela está nos ensinando. A Bíblia, em Mateus 7:12, olha que maravilhoso. Ela nos ensina viver bem com Deus e nos ensina a viver bem com as outras pessoas que estão próximas de nós. Viver bem com Deus, colocando Ele em primeiro lugar, e vivendo bem com os outros, fazendo aquilo que você queria que os outros fizessem com você. Fazer o bem, né? Nós devemos fazer o bem sempre, tá? Não devemos pagar o mal com o mal. Mesmo que um amiguinho, né, te chateie, né, fique falando alguma coisa com você, nós não devemos retribuir da mesma forma, tá? A Bíblia não nos ensina a retribuir da mesma forma. Ela nos ensina a perdoar. Ela nos ensina como se fosse, como se a gente tivesse que dar uma outra face, né, do rosto, tá? É você não retrucar, não pagar o mal com o mal. Fazer sempre o bem, tá bom? E assim, nós estamos chegando, né, nesse momento ao final da nossa lição, nesta manhã maravilhosa. Eu espero assim que vocês tenham gostado, tá? Nós estamos já concluindo aqui. Essa lição ela vai falar durante toda essa revista, durante esse trimestre, né? Vai falar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, né? E a lição 3, o título da lição de hoje, né, é A Bíblia Me Entende. A Bíblia me entende. Olha que coisa maravilhosa, né? Lembra que eu falei lá no início que a Bíblia é como um tesouro enterrado? Pois é. Você tem a oportunidade de pegar a sua Bíblia e começar a cavar. Cavar no bom sentido, tá? Começar a folhear a Bíblia. Você vai descobrir coisas maravilhosas de Deus, a respeito de Deus para nossas vidas. Então, assim, não deixe de buscar a palavra do Senhor. Porque quanto mais você começar a ler, você vai adquirir mais entendimento, conhecimento, vai ver as promessas que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, vai conhecer os mandamentos de Deus, né, para nossas vidas, para a gente seguir os mandamentos do Senhor. E através dessa palavra você vai encontrar, né, se você estiver triste, se você estiver com medo, se você estiver feliz, tem tudo aqui nessa Bíblia, tá? Essa Bíblia que tem na sua casa, tem tudo, né? Então você tem um grande tesouro na sua casa. Você quer agradar a Deus? Você quer ser feliz? Então, leia a Bíblia, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da lição de hoje, tá? Foi uma lição... eu gostei muito de estudar, de buscar algo para passar para vocês. Eu espero também que vocês tenham gostado, tá bom? Que a Bíblia, ela me entende e te entende também, tá bom? Então você comece a ler a Bíblia. Se você ainda não leu, comece a ler a Bíblia. Lê um versículo, lê um capítulo por dia. Não precisa ser aquela leitura extensa. Lê um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aquilo que você não estiver entendendo, ore, peça a Deus discernimento, para Deus abrir a sua mente, para que você possa entender aquilo que Ele quer falar no seu coração. Legal?
Vamos orar e agradecer a Deus por essa lição? Feche seus olhinhos e ore comigo novamente. Senhor Deus e Pai, graças eu te dou, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, desperte no coraçãozinho, Senhor, do Davi, do Mateus, no coração da Ana Luísa, no coração da Bibi, o desejo de te buscar mais, ó Pai. O desejo de te buscar na palavra, na oração. Senhor, acenda a chama, ó Deus, o desejo dessas crianças, ó Pai, de te buscar mais cada dia, ó Pai. Senhor, e que através da tua santa palavra eles possam conhecer e reconhecer que o Senhor é o Senhor de tudo e de todos. Nas tuas mãos, ó Pai, eu entrego a vida de cada um, de cada família, e te agradecemos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu espero que vocês tenham gostado, crianças, tá? A lição de hoje foi, assim, maravilhosa, né? A Bíblia me entende, a Bíblia te entende também, tá? Comece desde já a buscar a palavra do Senhor. E não deixem de fazer as atividades que foi proposta pra gente, tá bom? A lição de número 3, ela tem algumas atividades, tá bom? Nós precisamos de fazer. Eu espero que vocês façam. Mande pra gente, né, no nosso grupo lá, as atividades feitas. Se não conseguir mandar no grupo, tiver alguma dúvida, chame no privado também. Nós estamos sempre dispostos a atender vocês, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um grande beijo e até a próxima. A Bíblia é